catadores de papel, catadores de ostras, gente que superou a pobreza e o preconceito com atividades econômicas que contribuem com o meio ambiente e melhoram a vida. Formaram cooperativas, associações e mostram que é possível produzir de forma comunitária e solidária. Nessas práticas coletivas, apoiadas por políticas públicas, vemos brotar um país mais justo, um mundo novo. O manguezal da Reserva Extrativista do Mandira, em Cananéia, no litoral sul paulista, é lugar com uma dessas experiências vitoriosas. 25 famílias quilombolas implantaram um modelo sustentável para o cultivo e comércio de ostras. Se livraram dos atravessadores, descobriram no turismo de base comunitária mais uma fonte de renda. Nós temos, graças a Deus, bastante atrativos aqui, né? Tanto naturais, culturais, socioambientais, né? Nós temos a área da Reserva Extrativista também, que foi uma luta comunitária, e hoje nós temos uma área de manguezal, que é uma reserva, onde nós produzimos ostra, né, nativa. Temos viveiros de engorda, então a gente faz essa vivência de levar o pessoal lá para conhecer o manguezal, conhecer os viveiros de engorda, conhecer a ostra. Então nós temos pratos preparados com recursos que nós mesmos produzimos. Nós temos a farofa da ostra, o pastel de ostra, entre outros pratos. Tem o artesanato local, principalmente é produzido pelas mulheres, né, utilizando madeiras, sementes, conchas. Nós temos atrativos naturais, trilhas, cachoeira. Ruína do antigo engenho de arroz. É um espaço construído pelos escravos mesmo, né? Que é a nossa história mesmo, né, contada por uma liderança comunitária, né? Normalmente é meu pai, o Chico Mandira. O Mandira ele é diferente por quê? Porque aqui os negros não fugiram para cá. Aqui era uma fazenda de produção de arroz do final do século XVIII. E o dono da fazenda, ele teve 3 filhos. E aqui no Mandira ficou uma filha dele chamada Celestrina Vinícius de Andrade. E aí ele teve também um filho como escrava, chamado Francisco Vicente. Depois que acabou o ciclo do arroz no Vale do Ribeira, ela foi embora. Só que ela, antes dela ir embora, ela fez um documento de doação dessa fazenda para esse meio-irmão dela, para o Francisco, em 1868, 20 anos antes da Lei Áurea. O Francisco tinha recebido a terra de herança e quem trabalhava naquela época aqui também ficou livre. E aí formou a família Mandira. Eu sou a 6ª geração da comunidade, né? Eu sou descendente direto do Francisco. Até o território de Mandira é bastante grande, são 1.200 alqueires paulistas, né? Tem mais de 3.000 hectares de terra. O que o pessoal vivia dela aqui naquela época era a cacheta e o palmito jussara. Cacheta é uma madeira nobre que tem na Mata Atlântica, como tudo existe cacheta, né? É uma madeira muito fácil de trabalhar. Naquela época era muito usado para lápis. O governo, na década de 60, criou o Parque de Jacupiranga. É um dos parques maiores que foi criado aqui, além da Ilha do Cardoso e outros parques de uso restrito aqui no Vale do Ribeira. O governo ficou satisfeito da época de pegar as terras dos tradicionais, ainda criou a Polícia Florestal e jogou em cima das comunidades proibindo tudo e tudo. Então nós não podemos fazer a roça, subsistência, nós não podemos tirar a cacheta, nós não podemos tirar o palmito, nós não podemos caçar. Foi a partir dessa época que a comunidade passou a ter aqui no manguezal a sua única fonte de renda, através das ostras. A princípio vendendo para o atravessador, que eram pessoas que conheciam o mercado, conhecia quem comprava ostra lá em São Paulo ou no litoral. Veio um francês para cá, começou a comprar ostra em caixa do pessoal, né? Na época foi uma boa, porque ele veio trazer uma maneira do pessoal ter uma renda. Só que ele aproveitou da falta de conhecimento dos moradores, do valor que tinha, e jogou o valor lá embaixo. Então nós ia para o manguezal, extraía ostras em grande quantidade, uma caixa mais ou menos, caixa dessa de peixe, né, que usa para peixe, contendo em torno de 30 dúzias de ostra, era vendido. Quando nós paramos de vender, né, isso foi em 94, era vendido a menos de R$5. E depois apareceu um outro atravessador, um japonês, começou a comprar só o molusco, só a carne dela. Então era um trabalho, o esforço era muito maior, porque nós tínhamos que vir para o mangue, extrair uma por uma, né? Levava para casa, chegava lá, tinha que bater num martelinho, deixava na água para facilitar, para abrir ela, e outro dia desmariscava. Então tirava só a carne, só o molusco, embalava num pacotinho de contêiner em torno de 10 dúzias e vendia a menos de R$1 para esse japonês. A partir da década de 90, notamos que o nosso manguezal estava entrando em escassez. Você ia no manguezal, você já não conseguia encontrar mais ostra, nem em grande quantidade, nem em pequena quantidade.
Depois a gente chegou a perceber que nós fazíamos uma pesca muito predatória da ostra, porque a gente tirava em quantidade muito grande, 12 meses por ano, 30 dias por mês, de todo o tamanho, trazia para casa para desmariscar, para poder vender a carne do marisco. Aqui em Cananéia, na época a gente era muito discriminado, né, por ser uma comunidade negra, e ainda mais que nós trabalhava no mangue, né, porque para quem não conhece o mangue tem aquela lama pastosa, tem um cheiro forte. Então o povo daqui de Cananéia, hoje não, graças a Deus mudou totalmente, né? Hoje é uma diferença muito grande daquela época, né? Mas nós era considerada a negrada do Mandira, além de ser negro, ainda vivia na lama do mangue, né? Porque era a forma de nós sobreviver aqui. Na época, né, quando a gente recebeu a proposta de fazer viveiro de ostra, pegar a ostra, colocar no viveiro para ela crescer lá, a gente chamava de engorda de ostra, né? E aí o pessoal daqui da comunidade falou que não queria fazer, né? Porque 20 anos a gente trabalhava com ostra, já desde 73 até 93, 94. É a hora que eles fizeram a proposta, o pessoal da Fundação Florestal e da USP fizeram a proposta. E aí eu peguei e falei para ele, ó, professor, se vocês quiserem me ajudar, já que a comunidade não quer, eu vou fazer experimento. Se der certo, a gente continua. Se não der, a gente para. Mas eu gostaria muito de fazer. Aí eles me deram, né, um tabuleiro, uma tela. Eu fiz o tabuleiro, coloquei a ostra lá, a ostra começou a crescer. E o pessoal daqui da comunidade começaram a ir lá no meu viveiro, via que a ostra estava crescendo, né? Então, aí todo mundo queria fazer. E as ostras tá normalmente fixa, principalmente no mangue vermelho, né, onde tem a raiz escora, que é o rizófora. Ela faz a desova e depois de fecundada, as sementinhas se fixam, né, no caule do mangue, na raiz, ali ela cresce. Esse aqui é meu tio Jango, né? Ele saiu de manhã, foi pro manguezal, dentro da área da reserva extrativista do Mandira. Lá ele fez o extrativismo, então ele andou nos mangues em busca de encontrar as ostras. Ali ele extraiu elas entre 5 e 10 centímetros, agora ele acabou de chegar aqui para deixar elas no viveiro de engorda, que daí elas vão ficar armazenadas aqui. Quando ela estava no mangue, ela era de toda a comunidade. A partir do momento que ele foi lá e extraiu, agora vai pro viveiro dele, é ele que vai fazer o manuseio dela e o manejo. Por exemplo, igual aqui ele tirou, sei lá, 2 baldinhos, né? Antigamente se conseguia tirar muito mais, porque existia muito mais ostra, né? Naquela época, aí se ia para lá, tirava 5, 6, 7, 8 baldes desse aí, media numa caixa e vendia pro atravessador. Ele vai colocar aqui e tal, ele não vai conseguir vender de imediato, mas agora tá entrando a temporada. Nessas ostras aí, no mínimo, ele vai vender a R$10 a dúzia, no mínimo, a dúzia, né? Então, só hoje aqui, se ele tirou 22, é R$200 que ele vai conseguir. Normalmente elas ficam no banco de engorda aqui uma média de 6 meses, mais ou menos, né? Então você vai produzindo e armazenando, porque vai chegar agora no verão, no mês de 18 de dezembro a 18 de fevereiro, é o defeso da ostra também. Aí você não pode extrair de nenhum tamanho do mangue. Então ele vai conseguir comercializar durante esses 2 meses, as quais eles têm estocado nos viveiros de engorda. Aí ele faz a declaração de estoque junto ao IBAMA e consegue legalmente trabalhar com essa ostra durante o defeso. Essa que ele tem armazenado. São utilizados aqui dois tipos de tela, né? Uma tela plástica, de uma malha um pouco mais grossa para galinheiro, né? E uma tela fina para viveiro, de cobertura. Colocamos elas em cima dessa tela mais grossa, de uma malha um pouco maior. Essa tela ela está em cima de um tabuleiro fixo, numa área. Essa área aqui é conhecida como um alagado. Por quê? Quando a maré baixa, fica totalmente seco aqui. É uma área que se consegue, não com facilidade porque é lama, mas se consegue transitar aqui e fazer o manuseio dos viveiros. Porém, quando a maré sobe, vai alagar tudo, vai cobrir tudo. E os viveiros, eles estão implantados mais ou menos na altura das raízes do manguezal, principalmente do mangue vermelho. É o lugar que as ostras vivem. Então, a ostra vai estar no viveiro, ela vai estar acompanhando essa questão de entre marés, né? A maré subiu, vai cobrir o viveiro, ela vai poder abrir sua válvula, vai poder filtrar, reter seu alimento, também no período fértil fazer a desova. E ali ela fica crescendo. E o tempo que ela está ali no viveiro, que enquanto não tiver mercado para levar para o mercado, ela fica desovando, ela desova e a própria maré ajuda a repovoar o mangue. Então foi um trabalho maravilhoso que nós fizemos aqui. Inclusive esse trabalho, né, depois de vários estudos com faculdade, com professores, com técnicos, e eles comprovaram, foi aprovado que o nosso trabalho ele é realmente sustentável. E esse trabalho ele trouxe para nós 2 prêmios. O primeiro prêmio, o prêmio Eco 99 pela Shell, que trabalhava aqui com nós, e depois o prêmio mais importante, o prêmio da Rio Mais 10 pela ONU. Como falei para vocês, nós era considerado pessoas miseráveis, negro e vivia na lama do mangue. Hoje eu bato no peito com muito orgulho, né? Então nós somos negros sim, vivemos na lama do mangue para o mundo. Hoje o mundo nos conhece. Então eu fui o primeiro mandirano a sair daqui da comunidade, fui para a África do Sul,
em Joanesburgo, recebeu o prêmio lá. Nós precisava se livrar do atravessador, nós precisava ganhar dinheiro de uma maneira justa. Foi aí que nós criamos em 97 uma cooperativa, a Cooperostra, né? Então a nossa ostra passou por um processo de certificação e conseguimos entrar no mercado. E aí realmente passamos a conhecer o valor que é dado à ostra. Passamos a ganhar mais, com isso produzir menos. Infelizmente nós tivemos pessoas boas que passaram para nos apoiar, mas tivemos pessoas também mal intencionadas. Nós tivemos, por exemplo, um gerente que contratou 4, 5 vendedores externos que viraram depois atravessadores. Ele contratou pessoas, chegou uma época a cooperativa estava com 12 funcionários CLT. Esse gerente acabou desviando alguns recursos, inclusive ele foi mandado embora por justa causa na época, e muitas pessoas, muitos cooperados acabaram meio que invadindo, saindo da cooperativa. Calculamos, falamos, não, para nós é mais vantagem nós liquidar a cooperativa e trabalhar diretamente pela comunidade do Mandira. Então hoje, em todo lugar que nós comercializamos, vai ter um banner lá, Ostra da Reserva Extrativista do Mandira. Aqui são 2 pessoas, 2 grupos que comercializam. E aí a questão do reconhecimento foi em 2002, que nós fomos reconhecidos como território de Quilombo, né? Pelo Estado, pela Fundação Palmares, pelo INCRA também. O que levou ao nosso reconhecimento mais rápido foi a ruína, porque são trabalho de mão de obra escrava, ali tem raiz, né, do nosso povo antigamente. O Estado de São Paulo, além do parque, estava querendo criar aqui em cima das comunidades uma estação ecológica, que é pior do que o parque. E aí a gente perguntou para os técnicos o que era isso, o que era estação ecológica, né? Ele falou, pessoal, estação ecológica, vocês são obrigados a sair daqui. Para vocês ficarem aqui, vocês têm que criar uma reserva extrativista. Foi aí a gente pediu, na época, né, fizemos um baixinado aqui da comunidade, mandamos para Brasília, porque a área de mangue também, na época, estava sendo invadido por catador de caranguejo do Rio de Janeiro, do Sul. E aí estava acabando com o nosso mangue, né? Além deles pegarem muito caranguejo, eles colocavam armadilha, colocavam veneno. Então aí foi criado em 2002 e para nós foi muito importante a criação da Resex. E aí hoje nós temos uma área de 1.175 hectares de mangue, que é só a comunidade Mandira que pode usufruir desse espaço. Nós temos aqui na comunidade uma média de 25, 26 famílias, mas 85 pessoas mais ou menos. Quem conhece esse ecossistema sabe o valor que tem. O manguezal ele é riquíssimo. Ele é responsável por vida marinha, as vidas do estuário, peixes que usam o mangue como abrigo, animais que vivem no mangue, animais que visitam o mangue. Então, o mangue ele tem um efeito positivo muito grande. Porém, esse cheiro forte dele, de matéria orgânica em decomposição, essa lama, ele acaba causando meio que um ambiente sujo. Tanto é que quase que todo o manguezal do nosso litoral foi aterrado, né? Virou condomínio, virou marina, virou isso porque o pessoal tinha o mangue como um ambiente sujo. E hoje o pessoal muitas vezes colhe as tragédias, né? Que o manguezal ele funciona até como um amortecedor, né? De marés, ele consegue segurar muito essas marés grandes que vêm, vendaval e tal. E muitos lugares que não tem, o tempo acaba pegando e levando tudo. Tem o turismo de base comunitária, que é um trabalho super importante hoje para o Quilombo do Mandira, né? Para vários outros quilombos também que trabalham com turismo de base comunitária. Em 2000 para 2001, o ITESP adentrou a nossa comunidade para dar assistência e também trabalhar no processo de reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo. A partir desse momento, no mesmo patamar do reconhecimento, veio alguns apoios para tentar diversificar as atividades geradoras de renda. E um dos que foi apontado foi a atividade do turismo. Porém, para nós não tinha potencial nenhum, né? Nós não acreditávamos. O que nós temos aqui? Né? Nós não temos nada a oferecer a um turista, né? E aí depois começamos a fazer esse levantamento, né? Então começamos a ter capacitações. Eu mesmo fiz curso em 2004, né? Inclusive foi um curso oferecido em parceria com o ITESP para várias comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. E hoje, graças a Deus, nós temos um grande leque de parceria com agências, com escolas, com universidades. Estamos com trabalho com o pessoal do SESC também, né? E também nós temos a visita bastante de grupos de aventura, né? E hoje, graças a Deus, o turismo é uma realidade aqui no Mandira. Ela ainda não é a principal fonte de renda,
mas ela calha muito, principalmente com a questão da baixa temporada. Ela ocorre no inverno, quando a comercialização de ostra é mais reduzida por conta da questão sazonal, aí o turismo acaba complementando a renda nesse momento. A gente tem uma história aqui de luta mesmo, né? E superação, além de cuidar da natureza, porque a gente já sabia cuidar, né? É a melhorar a qualidade de vida da comunidade. Então, graças a Deus, a gente conseguiu melhorar muito. Mãos reviram lixo e garimpam a sobrevivência de homens e mulheres que puxam carroças. Sob sol ou chuva, cerca de 1 milhão de brasileiros catam materiais que podem ser reciclados. Do descarte alheio, alimentam as próprias famílias, reduzem o volume de resíduos nos aterros sanitários, os impactos no planeta. Quando se organizam em cooperativas, têm acesso a condições dignas de trabalho e renda mais justa. São incluídos em uma cadeia produtiva formal que garante uma esteira de oportunidades. Roberto Rocha, o Golfinho, foi carroceiro, catador de papel. Reciclou a história e hoje é uma das lideranças nacionais dos catadores. Nós, catadores e catadoras de material reciclável, fomos responsáveis pelo andamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A grande luta nossa, na verdade, é o seguinte: dentro dessa cadeia nós precisamos ser reconhecidos e precisamos ser tratados como tal nesse negócio. Isso aqui é o hub, né, o hub do plástico. É uma inovação que nós estamos fazendo, os catadores e catadoras de material reciclável, agregando valor para as cooperativas e para os catadores autônomos. Eu sou um catador de material reciclável autônomo, né? Comecei com trabalho autônomo nas ruas daqui dessa cidade, em Poá, São Paulo. Eu vim de uma história do hip hop, né? E muito jovem, aí, meus 19 anos, minha esposa também que trabalha com a gente. A minha esposa veio ficar grávida, né? Esteve grávida. E aí eu não tinha mercado de trabalho, estava desempregado. E aí eu tinha duas opções, ou para criminalidade ou para a rua para catar papel. Eu escolhi para a rua catar papel. Né? A gente fala catar papel, que naquela época era catar papel, né? Catar material reciclável, coletar material reciclável, né? Aí eu fui para as ruas, fiz uma carrocinha de geladeira. Na época, eu e meus companheiros, todos desempregados, naquela crise galopante, então a gente viu apavorado, entendeu? O que fazer da vida. Aí nasceu a ideia de catar papel na rua. Eu, o Roberto, começamos junto, né? A discriminação era muito grande, né? Eu já passei por situações, por exemplo, de moradores que, quando eu ia pegar um material na calçada da porta deles, eles estavam lavando a calçada, jogou água em mim para mim não chegar próximo para pegar o material. Eu já tive situações que a gente passava com a carroça com mães, com filhos, falava: cuidado com o homem da carroça, cuidado com o burro sem rabo, né? Uma das minhas coletas eu encontrei um jornal que se chama O Trecheiro, que trabalha com a população em situação de rua. E lá naquele trecheiro estava falando sobre uma cooperativa, que é a primeira cooperativa do Brasil, que é a Copamare, em Pinheiros. E aí eu peguei, naquela época eu não tinha nem dinheiro para pegar trem nem nada, eu peguei o endereço, furei a estação de trem, fui lá, cheguei lá, conheci o Dudu, que é um grande liderança nacional dos catadores também. Aí ele me atendeu muito bem e a partir dali eu vi a importância, né, da construção da organização de uma cooperativa e a importância da organização nossa de catadores e catadoras de material reciclável para essa luta. Tive várias oportunidades na minha vida que, né, são oportunidades divinas, que eu posso chamar, né? E uma delas, na verdade, dentro do Rapper foi quando eu comecei lá, tinha um projeto do Guelé 10, né, Instituto da Mulher Negra, que fazia formação com o pessoal do Rapper, com a juventude do Rapper e tudo mais, né? E ali, na verdade, aprendi muita coisa, aprendi muito mais consciência política, consciência da formação, de ter, né, formação coletiva. E isso, na verdade, quando veio da minha história, né, de catador de material reciclável, quando eu tomei minha decisão de ir para a rua coletar material reciclável e quando eu vi uma oportunidade, na verdade, de juntar, né, não só eu sozinho, mas eu com um coletivo, a gente seria mais forte. Toda essa consciência ela veio de toda essa formação do hip hop. Tinha muito problema com o alcoolismo e isso também me deu para conseguir superar. Quando eu conheci a Copamare,
Tava tendo primeira formação para catadores em situação de rua na Copamare. Lá tinha uma pessoa assim que, sabe, falava assim, parecia que estava me inspirando, minha chave da cabeça estava virando, né? Falando da importância do trabalho dos catadores, o quanto o catador é importante para a sociedade, e sabe, aquela coisa foi entrando na minha cabeça e virando a chave, até que eu falei, porra, vamos pra luta. Nós não tínhamos estrutura nenhuma. Minha mãe lá, a família tinha um salãozinho pequeno, entendeu? Onde cedeu pra gente, vocês vão trabalhar? Vão. Então tá aí, trabalho e se viram. Aí ali do salãozinho fomos crescendo, fomos para mais um terreno ao lado que era da família também, e ali onde tudo nasceu a cooperativa. Quando você está na rua como catador de material reciclável, você trabalha de dia para comer à noite. Então você vai até um ferro velho, leva seu material, aquela coisa toda, né? Quando você monta uma cooperativa, já tem uma burocracia, já tem uma organização, né? Então você tem uma administração. Então a gente teve, na verdade, o decorrer da vida nossa de trabalho, tivemos que aprender a administrar, né, a operacionalizar tudo isso. Tem legislações, tem a lei do próprio cooperativismo que a gente rege, né, que a gente segue, tem as assembleias, tem as reuniões, enfim. Tem vários pontos, né, que a mudança ela é uma mudança de comportamento, uma mudança institucional do todo o processo de trabalho. Tive também a divina oportunidade de poder construir esse movimento que chama MNCR, né? Então rodei várias regiões do país, já fui para dentro de lixão, já dormi dentro de lixão com catadores, já construímos várias coisas nesse país, né? Assim, hoje eu quase 25 anos toda essa trajetória, né? E um dos encaminhamentos foi que a gente precisaria ter uma instituição, né, do movimento para tratar alguns temas, como esse de logística reversa e outros temas de envolvimento para os catadores. E aí a gente tomou uma decisão de ter a ANCAT, que é a Associação Nacional de Catadores, que ela começou a fazer esse debate e fazer essa interlocução do sistema de logística reversa. Hoje nós temos um dos maiores programas de logística reversa no país, que é o Reciclar pelo Brasil. Mais 300 cooperativas em todo o país, né, apoiando diretamente e fazendo a relação com o setor privado, porque o setor privado também tem responsabilidades nesse processo, né? A Política Nacional de Resíduos é uma das poucas políticas que falam de pessoas, né? A Política Nacional de Resíduos, hoje a gente tem vários momentos ali que dá a priorização dos catadores de material reciclável. O MNCR, tivemos juntos lá, sentados na mesa, discutindo, propondo para o presidente uma política que incluísse os catadores. Era uma política que estava há mais de 20 anos parada. E aí nós conseguimos fazer ela avançar e ser aprovada. Qual é o apoio que nós merecemos de fato? É ser pago pelo serviço da coleta seletiva que nós executamos e ser pago também pelo trabalho que nós triamos, nós fazemos a triagem desse material, enfim, um pagamento para o serviço ambiental, seja ele do município, seja ele da iniciativa privada. Que não é fácil uma cooperativa de catadores parar em pé, se você não tem aí o pagamento pelo serviço do município, né? Porque só a venda do material ela não fecha a conta. Hoje nós estamos lutando para sobreviver, porque a conta não está fechando. Nós temos uma queda de preço muito grande, aí, por conta, inclusive, das questões das tributárias, né? ICMS e outros tributos aí que existem em cima do material reciclado, que não deveria existir, deveria ser isentos. Nós temos também aí essa questão também da importação, né? Ainda temos, infelizmente, tem um material que vem de outros países para o Brasil, importados. A matéria virgem é mais barata, todo o processo da matéria virgem, do que a matéria reciclada. Então esse conjuntos, né, de questões acabam aí diminuindo o valor do material reciclado para nós, para a cadeia da reciclagem, para nós catadores e catadoras. Não é vergonha catador e catadora ganhar dinheiro, as cooperativas ganharem dinheiro. Nós precisamos sair dessa história de meio salário mínimo, de um salário mínimo. Nós estamos lançando aqui o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro mercado atacadista dos catadores de plástico, que é o Hub do Plástico, né? Que vai agregar valor e dar mais qualidade de vida e mais sustentabilidade para os catadores e catadoras. O material vão vir para cá, vão ter separação de melhor qualidade, só o plástico, e comercialização diretamente com a indústria, né? Esse é um papel. Aqui também vai ter uma outra característica também, de formação e treinamento dos catadores. Uma central de cooperativa, uma rede de cooperativa de em torno de 35 cooperativas. Sejam elas do Alto Tietê, da região metropolitana, do ABC e até da região do Vale do Paraíba.
queremos ser aquilo que somos de fato. Nós representamos 90% da alimentação da cadeia na reciclagem no país. E por isso nós somos realmente os grandes empreendedores sociais desse processo. Nós estamos apostando muito nesse projeto, que aí a gente elimina um atravessador e vem direto para cá, entendeu? Com um preço melhor, agregado. Aqui a gente está falando de uma economia circular inclusiva, com inclusão social e com potencial muito grande de fazer um mundo melhor. É um sonho coletivo, é um sonho de todos os catadores e catadoras, que nós estamos crescendo, estamos empreendendo nesse mercado da reciclagem.